Oi, eu sou a Nini, esse é o canal do Estante da Nini, um blog sobre livros e outras paixões, e hoje eu tô aqui para compartilhar mais uma experiência de leitura de um livro favorito. E eu vou falar um pouquinho de Uma Mulher Independente, da Elizabeth Forrest Haley. Como vocês podem ver, mais um garimpo de sebo. Eu não encontrei edições recentes desse livro, mas quero deixar registrado esse vídeo aqui que merece e muito. Eu vou compartilhar um pouquinho sobre essa história e os meus pontos favoritos. Afinal, eu li ele lá em fevereiro e tô devendo desde lá esse vídeo por aqui. Uma Mulher Independente é um livro escrito através de cartas e vai contar a história da personagem Bess desde 1899, que é a primeira correspondência desse livro, até o final ali dos anos 50, início dos anos 60, que é quando a gente acompanha então o final da vida dessa personagem. E ao mesmo tempo que a gente vai conhecer ela através dessas cartas, a gente vai acompanhar essa transformação da primeira metade do século XX. Um dos primeiros temas que chama a atenção nesse livro é o primeiro amor, aquele amor da infância, e o primeiro casamento. Aqui a Bess abre mão de estudar fora ou de continuar vivendo ali com a família por mais um tempo para se casar antes mesmo de terminar a escola, porque ela tem certeza que é isso que ela quer para a vida dela. É uma primeira impressão assim um pouco chocante, mas no decorrer das cartas a gente vai percebendo aí uma aproximação dessa personagem e também uma evolução, né, conforme os anos passam na vida dela. Sem dúvida, o casamento, né, e a vida como mãe são grandes temas desse livro também, principalmente porque a gente começa essa história no início do século XX, onde a figura da mulher era basicamente vista assim, né, depois de sair da casa dos pais e a partir do casamento, então ela era vista como esposa e como mulher. E aqui a gente tem uma personagem que quer sim e gosta muito dessa vida familiar, mas que também é independente dos negócios, e esse é outro ponto que eu queria destacar para vocês. Embora esse livro ele não fale em nenhum momento as palavras feminismo, ou até fale assim nas entrelinhas, né, quando esse movimento aconteceu em vários momentos dessa primeira metade do século XX, esse é um livro com uma personagem que tem sim essas características de quebrar padrões, por exemplo, como eu acabei de falar, com a sua independência nos negócios, já que ela vem de uma família que é bem financeiramente, e depois o seu marido também tem uma grande ascensão na carreira e faz com que eles se tornem ainda mais ricos. Esse livro passa então por duas guerras e como essas batalhas influenciam a vida da personagem mesmo morando nos Estados Unidos, e principalmente num desses casos tem influência direta sobre o futuro dela. Então mostra que mesmo que em outro continente a gente não fica, né, ou no caso a personagem não ficou isenta de ter ali consequências, espólios da guerra. Outro, né, ponto sem dúvida muito importante que a gente acompanha no decorrer desse livro é a evolução tecnológica, porque houve ali, né, nessa primeira metade do século XX muitos avanços e muitos avanços próximos um do outro. Então a gente acompanha essa chegada de cada um desses elementos na vida da personagem e como isso de certa forma também, né, era um sinal de status, porque afinal de contas para adquirir esses elementos como televisão, rádio, né, telefone, você precisava ter ali um poder aquisitivo para manter essa estrutura funcionando na tua casa, né? Esse livro também tem um trecho bem interessante sobre o segundo casamento da Bess. Eu não vou falar como acontece o fim do primeiro, é uma parte bem interessante de se analisar essa transição dela do luto para a continuidade da vida, mas o segundo casamento dela, a sensação, o sentimento é bem diferente do que ela teve no primeiro, que foi um casamento por amor, né, de infância, do vizinho ali dela, que ela sempre gostou desde criança. Então isso também fala no livro, assim como o amadurecimento da própria personagem, né, que tem uma visão um pouco mais inocente das coisas nas primeiras cartas, mas que no decorrer desses anos, né, são praticamente 60 anos que passam aí, que o leitor acompanha a vida dessa personagem, muita coisa acontece na vida dela que faz com que ela mude de perspectiva. Outra coisa que eu acho bem interessante de falar é que a Bess era assim uma mulher à frente do seu tempo, porém a Bess ela tinha plenas condições para isso, afinal ela era uma mulher rica, então ela enfrentava desafios diferentes, por exemplo, de uma mulher pobre. Ela tinha espaços em lugares que outras mulheres não tinham, como por exemplo no clube e até depois na administração, tanto dos negócios dela quanto dos negócios que eram do marido, e que aí ao final, né, do casamento também algum resquício ficou para a administração dela. Isso não tira em nenhum momento o mérito dessa personagem, né, que trouxe muitas inovações, inclusive viajando grávida para a Europa, porque ela não se sentia à vontade nos Estados Unidos, como as pessoas julgavam ela por ela estar grávida,
mas também vivendo, né, uma vida desde o princípio privilegiada financeiramente, o que também coloca muitos empecilhos na vida da personagem, como qualquer outro ser humano viveria independente da classe social. E por fim, gente, desses pontos gerais, eu fui bem cética no começo do livro de que eu ia conseguir me adaptar a essa escrita de cartas ou até me identificar com a personagem e me interessar pela história dela, mas passado assim as primeiras 15 ou 20 páginas eu já estava muito imersa na vida da Bess, e sim, a construção que a autora dá aqui pro livro é muito fácil, inclusive até a gente às vezes pegar uma pista de acontecimentos futuros, né, em uma carta que antecede um grande clímax ali, mas pelo que ela descreve, né, para algum familiar, para algum amigo, a gente já consegue entender que vem alguma coisa boa ou que vem uma catástrofe logo em seguida. Então, sim, foi uma experiência muito boa. Eu não tenho o hábito de ler livros que são escritos através de cartas, e como eu disse no começo, eu achei que não fosse rolar tanta interação assim com a história, mas depois de algumas páginas a autora já tinha me colocado dentro mesmo da vida da Bess e eu queria saber tudo o que ia acontecer com ela a partir dali. Sem dúvida, Uma Mulher Independente é o livro que eu recomendo demais para quem tiver a oportunidade de encontrar no sebo. Essa daqui é uma edição da Super Sellers Record. Eu não sei se os direitos autorais desse livro continuam com o grupo editorial Record, mas caso continuem, valeria muito a pena fazer uma nova edição, já que é um livro sim que combina com o tema do feminismo, por retratar uma mulher ali vivendo na virada do século, né, no início do século XX, nessa primeira metade, e tudo que ela enfrenta, né, todos os desafios que ela enfrenta como mulher, como mãe, como empresária e como pessoa mesmo na sociedade, e como a Bess também consegue quebrar ali algumas barreiras que não são muito comuns para as mulheres. Então gostaria muito que vocês que assistam esse vídeo e todo mundo que já tenha me visto falar sobre Uma Mulher Independente tenham a oportunidade de ler. Então é isso, gente. Mais uma vez, desculpa, finalmente as minhas pautas estão andando. Tenho ainda 2 livros favoritos para compartilhar com vocês por aqui, então já aproveita para se inscrever e também assinar o feed do blog. Pode deixar aqui embaixo também sugestões de leitura, outros livros com um tema parecido que você acha que eu gostaria de ler ou que tu gostaria de ver também como tema de um vídeo aqui do canal ou de um post do blog. E é isso, espero muito então que vocês tenham a oportunidade de conhecer essa história e depois, caso já tenham lido ou caso venham a ler no futuro, volta aqui nesse vídeo para me contar o que tu achou. É isso então e até o próximo. Tchau, tchau!